Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez reunidos aqui para tratarmos a terceira aula da disciplina, o discípulo e a feminilidade bíblica. Nossa terceira aula tem como tema a sensualidade e as bênçãos desfrutadas pela mulher. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a sensualidade na sala de aula. Nós tivemos ali a participação de muitas irmãs e irmãos também, falando um pouco sobre o tema. E a pergunta que vem inicialmente é: qual o ideal de beleza atual? Qual é o padrão de beleza que tem sido imposto, colocado para que a mulher sinta sua autoestima elevada? Qual é o corpo perfeito? Qual o corpo perfeito que a mulher deve ter para se sentir valorizada, para se sentir bem, ter a sua autoestima elevada? Será que são as magras? Será que o padrão de beleza, o corpo perfeito, passa pela magreza? A indústria da moda geralmente ela apresenta as modelos magras, magérrimas, inclusive. Então, seria esse o padrão de beleza a ser alcançado? O corpo perfeito deveria ser um corpo magro, esbelto, esguio? Ou um novo padrão também que vem se colocando para as mulheres, mulheres malhadas, saradas, que vivem na academia, que têm os seus músculos destacados. Hum? Então, qual o ideal de beleza atual? A barriga tanquinho, ou seja, como o modelo que é colocado aí no slide, um corpo esbelto, esguio. Então, esses ideais de beleza que têm sido colocados para as mulheres nos dias atuais. E, consequentemente, esses ideais, por vezes, chegam à igreja, chegam às irmãs da igreja, da nossa igreja, nossas irmãs, e assim como nós estamos trabalhando em Corinto, ou seja, aqueles posicionamentos que são externos à igreja, terminam adentrando a igreja. E as nossas irmãs, muitas das vezes, procuram alcançar o corpo perfeito. E nessa busca pelo corpo perfeito, muitas das vezes há o chamado exagero. Exagero. E por conta do exagero, existem as consequências. Ou seja, toda mulher quer se sentir bela, quer se sentir bem, quer ter a sua autoestima elevada, quer se sentir valorizada e, para tanto, muitas vezes recorrem à definição do seu corpo, seja colocando como a indústria da moda coloca, magras, ou como é, tem sido posto atualmente aquela mulher mais definida, musculosa. Mas quais são as consequências que nós vamos comentar aqui? Eu coloquei aqui 6 pontos para nós conversarmos. O primeiro ponto é a chamada anorexia, que nós vamos ver daqui a pouco. A segunda consequência é a bulimia. A terceira consequência, a vigorexia, é uma outra consequência que está mais diretamente ligado a esses ideais e à conduta dentro da igreja são as vestimentas indevidas, inadequadas para as irmãs utilizarem os anabolizantes e os remédios, ou seja, são consequências que as pessoas, que no caso estão falando das mulheres, mas isso também atinge aos homens, é, buscam, nessa busca de alcançar o padrão de beleza sugerido pela sociedade, o corpo perfeito sugerido pela sociedade, muitas vezes nessa busca terminam caindo nessas armadilhas e sofrendo essas consequências. Então, a anorexia é um distúrbio alimentar que leva a pessoa a ter uma visão distorcida do seu corpo, buscando alcançar um padrão de beleza que é imposto pela sociedade, a pessoa se torna obsessiva nessa busca pelo peso ideal e por aquilo que come. Ou seja, tentando alcançar o padrão de beleza, a mulher muitas vezes deixa de se nutrir corretamente para alcançar aquele padrão de beleza.
às vezes passa fome, faz jejum, e por conta disso termina adoecendo. E para voltar à sua normalidade, por vezes precisa de tratamento médico, que passa pela psicoterapia, ou seja, são distúrbios que terminam invadindo o psicológico, da mulher. Mas o que vem a ser a bulimia? A bulimia é um transtorno alimentar grave, que é marcado pela compulsão, seguido de métodos para evitar o ganho de peso. As imagens aí mostram claramente as pessoas, né, uma mulher ou várias mulheres, elas procuram comer e às vezes comem bastante para saciar o seu apetite, mas ao mesmo tempo, por conta da questão da busca pelo corpo perfeito, faz a prática do vômito, coloca tudo para fora, todos os nutrientes que colocou, ou seja, saciou ali momentaneamente a sua fome, entretanto, não alimentou o seu organismo. Consequentemente, isso também vai causar sérios danos ao organismo. É uma doença, assim como a anorexia, e também precisa tratar. Outra consequência é a vigorexia. Esse termo é interessante. Eu mesmo lendo, eu não conhecia. A vigorexia é um transtorno psicológico, também afeta o psicológico, e alimentar, caracterizado pela insatisfação com a imagem corporal. As pessoas com vigorexia buscam um corpo perfeito, elas possuem sentimentos de inferioridade e visão deformada de sua aparência. Para a medicina, é conhecido por transtorno dismórfico muscular, TDM. Quais as características? A vigorexia tem como característica principal a alteração em relação à imagem do corpo. A pessoa vigoréxica acredita estar mais magra e fraca, mesmo musculosa. Assim, tem como objetivo o aumento da massa muscular. Por isso, o vigorexo pratica intensos e frequentes exercícios físicos, algumas vezes associado ao uso de anabolizantes e suplementos alimentares. Os indivíduos vigorexos podem passar diversas horas na academia praticando exercícios e aumentando as suas cargas. Resumo de tudo isso: a imagem de estudo. A pessoa já alcançou um corpo, talvez até o corpo que a pessoa buscasse, mas o seu psicológico ainda se vê no espelho como uma pessoa magra ou uma pessoa que ainda não atingiu o corpo ideal e por isso busca intensamente a prática de exercício. Também é algo que precisa ser tratado, a pessoa precisa ser acordada, né, daquele estado ali, que leva, daquele estado psicológico que leva a essa situação, a essa vigorexia. Anabolizantes. Anabolizantes são hormônios, esteroides naturais e sintéticos que promovem o crescimento celular e a sua divisão, resultando no desenvolvimento de diversos tipos de tecido, especialmente muscular e ósseo. São substâncias utilizadas por pessoas que praticam a musculação, mas que querem um ganho de peso, às vezes mais rápido. Utilizam-se de anabolizante, como foi comentado em sala de aula, às vezes utilizam até medicamentos que são indicados para animais. Então, nós vemos várias consequências. Por exemplo, músculos defeituosos, um músculo, o braço esquerdo maior do que o direito, um músculo caído. Isso é só um exemplo, que se a gente for usar no passado, tinha pessoas que injetavam em si até o chamado óleo mineral, aí é uma prática bem, digamos assim, rudimentar para alcançar o corpo perfeito, a forma perfeita. Só que em busca da perfeição, não fazem ou não praticam da forma perfeita para chegar àquele corpo. Buscam os atalhos, e esse é um dos atalhos, para tentar chegar àquela perfeição. E as consequências advêm por conta disso, certo? Enfermidades, às vezes defeitos nos próprios músculos, que requerem inclusive cirurgias. A outra consequência, vestimenta indevida. Gênesis 3, 7 e 21, a palavra de Deus fala quando Adão e Eva pecaram,
Eles sentiram, perceberam que estavam nus, sentiram vergonha e coseram roupas para si, né? Roupas para si. E só cobriram, né, ali o básico. Aí, há algumas versões bíblicas que diz que eles cozeram roupa em forma de tanga, ou como se fosse uma tanga, só para cobrir a parte, a sua genitália, digamos assim. Tá certo? Agora, lá no versículo 21, quando Deus encontra com eles e os chama e pergunta por que é que eles se esconderam, eles revelam que o pecado deles. Então, depois que Deus trata tudo aquilo ali, Deus vai lá e faz vestimenta, produz vestimentas adequadas, vestimentas que cubram toda a sua nudez. Então perceba que o mundo e o pecado que habita o mundo, tenta expor a nudez, a vergonha do ser humano, homem e mulher. Agora Deus vem e cobre a nudez e a vergonha do ser humano, porque o ser humano não foi criado para isso, para a exposição. O pastor Natan, quando comenta na igreja sobre esses temas, ele começa a falar que tem pessoas que estão usando roupa, parece que foi feito um envelopamento a vácuo, de tão colada que está aquela roupa. E isso não é só para mulher, não, tem homem também. Tem homem também. No encontro de homens mensal, não foi tratado isso aí, homens com a calça que realmente está colada, que você vê praticamente tudo que está guardado ali. Então, é o chamado envelopamento a vácuo. É adequado esse tipo de roupa para o cristão? E olha que eu não estou falando aqui somente da questão de o uso dentro da igreja, lá no templo. É para a vida, é para fora, é para a rua também, tá? O envelopamento a vácuo que deixa tudo marcado. No homem você vê tudo praticamente. Desenho conta tudo que tem ali dentro. Na mulher você vê todas as formas, a forma da calcinha, e as demais formas que o corpo feminino tem. Tá certo? Aí alguém pode dizer, mas o que é belo é para ser mostrado. Olha a ideia. Aí nós vamos voltar àquilo que nós estamos trabalhando na carta de Paulo à igreja em Corinto. Ideias do mundo, ideias que são trabalhadas, são expostas e praticadas mundo afora, fora da igreja, que estão chegando e adentrando o seio da igreja. Então, nesse momento aí, a igreja tem que se preocupar, por quê? Porque devemos trabalhar os princípios bíblicos. Qual é o princípio bíblico? Nós acabamos de falar. O pecado faz com que você se exponha. Deus cobre. Gênesis 3, 7 e 21 nós falamos há pouco. Então, a ideia é, o que é belo é para ser mostrado. Será que é para ser mostrado? Será que isso é tão belo e continuará sendo belo depois que for mostrado? A palavra de Deus fala sobre a questão do casamento. Portanto, o homem deixará pai, mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, tá certo? A nudez, ela pode ser mostrada no casamento. Homem se mostrando para a sua mulher e a sua mulher para o seu homem, esposo e esposa, desfrutando da bênção que nós vamos falar daqui a pouco, que é o casamento. Mas aí vem uma outra frase que é colocada no mundo. A maldade está no olho de quem vê e não no corpo de quem veste. A maldade está no olho, não no corpo. Ora, pare com isso, vamos lá. Vamos ser sinceros, né? Será que a pessoa usa um envelopamento a vácuo, não percebe o que está fazendo? Ou realmente não há nenhum pecado naquilo dali, não há nenhuma, digamos, querer mostrar, né? Como diz aí, o que é belo é para ser mostrado. Eu tenho um entendimento, pode ser que eu esteja errado, mas a ideia que transparece é essa. A pessoa usa aquilo dali para mostrar o que está embaixo, tá? Aí nós vemos uma outra situação. O homem, ele é atraído pelo olhar. Então, naturalmente, o homem olha para tudo que é colocado. Os envelopamentos a vácuo que vão aparecendo no dia a dia, no decorrer da sua caminhada, da sua estrada, da sua jornada, da sua vida.
O homem é atraído pelo olhar. E a mulher sabe disso. A mulher sabe que o homem é atraído pelo olhar. Tá bom, vamos ver um exemplo. A história de Davi e Batseba. Eu escrevi há pouco minha monografia na última disciplina, foi exatamente sobre isso. Comentei a questão do pecado de Davi e do seu arrependimento. Mas o que foi que aconteceu entre Davi e Batseba? Davi, rei, Batseba, casada, Davi passeando no seu palácio ali, da sua janela, olhou e viu Batseba. E o homem, atraído pelo olhar, se sentiu atraído, não levou em consideração que Batseba era casada com o militar do seu exército que estava na frente de batalha. Mandou buscar Batseba e a tomou como se esposa fosse, certo? Então, passado o tempo dessa prática, Batseba trouxe uma notícia não muito agradável para o rei Davi. Ela informou que estava grávida. Então, o que fez Davi? Aceitou e reconheceu Batseba como sua esposa e trouxe seu harém? Não. Mandou buscar Urias, o esposo de Batseba, para que Urias, vindo e retornasse para a cidade, pudesse ver a sua esposa. E é lógico, o esposo está lá na frente, trabalha de batalha um tempão, volta para casa, vem com saudade da esposa. O que é que vai acontecer? Vai ter relação com a esposa. Mas Urias tinha um caráter elevado. Ele sabia que o exército, os colegas dele, os amigos dele, os companheiros dele, de farda, digamos assim, estavam na frente da batalha. E ele não se sentia no direito de gozar aquele momento de prazer com sua esposa enquanto os seus colegas estavam ali. E não foi. E não foi. A Bíblia não diz o porquê. Né? Não se sabe se Urias está suspeitava de alguma coisa, mas não vamos entrar nesse detalhe, porque a Bíblia não fala isso. O fato é, Urias não foi, certo? E então o que foi Davi que mandou fazer? Já que Urias não tomou a sua esposa como mulher para, digamos assim, legalizar o filho que ele havia feito com Batseba, então ele mandou Urias para frente de batalha, onde a guerra estava mais forte para que ali ele morresse. No momento que ele morreu, ele tomou Batseba como sua mulher e, entre aspas, oficializou aquele filho. Só tem um pequeno detalhe que o pecador esquece. O pecador, na ânsia de pecar, na ânsia de se mostrar, na ânsia de aparecer, na ânsia de cometer o ilícito, esquece que Deus é onisciente. Deus vê tudo e sabe tudo. Então, Davi, apesar de ser um servo do Senhor, cego pelo pecado e pelo desejo, esqueceu desse pequeno detalhe. Foi necessário que um profeta viesse, contasse uma parábola para, digamos assim, incitar Davi a um posicionamento, para só então mostrar para Davi que aquele homem que ele queria tomar providência contra ele era ele mesmo. Ou seja, o pecado dele estava escancarado. Ele tentou esconder do povo, né? Esquecendo que Deus sabe de todas as coisas. Talvez quisesse até esconder de Deus, pensar que pudesse esconder de Deus, mas isso aí nós não vamos entrar nesse detalhe, não. Então, o fato é que ele tentou esconder. Então, Natan foi e escancarou o pecado dele. Então, o seu pecado foi escancarado. Davi, então, tomou um posicionamento de arrependimento e buscou o Senhor. Isso aí nós vemos nos Salmos, Salmo 51, quando ele mostra o arrependimento, é um salmo de confissão, e depois no Salmo 32, que é um salmo onde ele se sente com a sua alegria da salvação restaurada. Por quê? Porque ele havia sido perdoado. E por fim, para fechar essa parte da vestimenta indevida, nós vamos falar que santidade não é um culto ao desleixo, nem muito ao mar, nem muito à praia. Enquanto o mundo tenta puxar para a exposição, certo? Nós não podemos entender que santidade é um culto ao desleixo, a mulher não se cuidar, a mulher não se arrumar, né? Ou mesmo, como acontece em alguns países, colocar uma burca e aparecer só os olhos. Não é por aí. Nem muito ao mar, nem muito à praia, certo? Tem que haver um equilíbrio, tem que haver sensatez.
tem que haver discrição, né? A pessoa tem que ser discreta, mas ao mesmo tempo vai se arrumar, certo? Vai realçar a sua beleza natural. E isso aí não serei eu que irei falar como. Vocês mulheres sabem muito mais como fazer isso. Então, a orientação bíblica aqui que eu passo é exatamente esses dois pontos: o extremo da exposição exagerada do corpo e o outro extremo do desleixo ou do encobrir tudo com uma burca. Não é por aí. Mulher cristã, ela vai procurar o meio termo, e o meio termo é algo elegante. Provérbios 11:22 que diz: Como o anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta, certo? Vamos lá, dois pontos. O anel de ouro é o quê? É uma joia valiosa, e às vezes valiosíssima, dependendo de alguns detalhes da joia, né? Mas onde é que essa joia de Provérbios 11:22 foi colocada? No focinho de um porco. Irmãos, vamos raciocinar. Onde é que o porco coloca o seu focinho? Na lama, fuçando na lama ali onde tem tudo que é ruim. Ou seja, um anel de ouro, algo valioso no focinho de porco não vale nada. Não vale nada. Aí ele diz: assim é a mulher bonita, mas indiscreta, que se mostra demais, que usa o chamado envelopamento a vácuo, que mostra os decotes enormes, mostrando isso e por aí vai. Tá certo? E por aí vai. Vamos deixar que cada um, ao final da lição, tire sua própria conclusão. 1 Timóteo 2,9. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérola, nem com vestidos caríssimos. Vamos já comentar. Eu deixei aqui mais um, 1 Pedro, capítulo 3:3, que complementa este versículo, diz assim: O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Muito parecidos os versículos. Vamos lá, o contexto desse versículo aqui, Paulo e Pedro, Paulo a Timóteo e Pedro na sua carta, eles não estão condenando o uso de joia, de trança, não. O contexto do texto, né, e a gente precisa estar atento, porque um texto fora do contexto vira um pretexto. Então, o contexto das cartas é exatamente condenando a exibição, o aparecimento, o querer ser, usar aquilo para querer ser melhor do que as outras, ou mais do que as outras. Eu sou mais. Vamos dar um exemplo que eu dei na sala de aula, aquela pessoa que gosta de chegar atrasada em determinados eventos, por quê? Porque quando chega atrasado, todos vão olhar para ela ou para ele, né? Então, para causar, para aparecer, Paulo e Pedro estão condenando o quê? O exibicionismo, o querer aparecer, o querer se mostrar melhor do que o outro. Não estão condenando o uso de joia, de colar, de pérola, não. Isso aí são adereços que a mulher usa desde que o mundo é mundo. Usa produtos para ficar mais bela, mais bonito, para realçar, para ser sensual, mas um sensual sem exibicionismo. Então, Paulo e Pedro aqui estão condenando exatamente isso, o querer ser. Olha só, nós vamos, por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui a nossa vida. Nós vamos nos preparar para o culto no domingo, a mulher vai lá, toma o seu banho, se produz, toda aquela situação. Mas qual o motivo que leva a pessoa a sair da sua casa no domingo, aproximadamente às 18 horas, para a igreja? É para mostrar sua roupa nova, o seu colar novo, os seus anéis, o seu penteado, ou é para adorar o Senhor? Então, são esses motivos, são esses exemplos, né, que muitas das vezes a pessoa esquece. Assim como Davi esqueceu que o Senhor conhece tudo e todas as coisas, ele vê tudo em todo lugar. E também conhece muito mais o nosso coração. Ele sabe se você está usando aquela roupa
mas você está com a intenção de ir verdadeiramente adorar o Senhor ou de ir para se mostrar que está bem mais bonita do que todas as outras. Bem, irmãos? Então vamos seguir. Feminilidade versus sensualidade. Comentamos em sala de aula, as mulheres deram suas opiniões, os homens também. Alguns pontos eu coloquei aqui, que nós vamos comentar. A questão da feminilidade, a questão da sensualidade, o natural da mulher, a mulher tem o seu charme inocente e natural. A mulher naturalmente ela é feminina, a mulher naturalmente ela é sensual. Muitas das vezes ela só digamos assim, realça mais as suas qualidades que Deus lhe deu. Mas as mídias sociais, os noticiários, programas televisivos, ou seja, a mídia de uma forma geral, muitas vezes tenta colocar a mulher numa passarela da vaidade e da luxúria. Por quê? Porque sabe que o corpo da mulher é belo, então vai explorar ao máximo ali para atrair para si o seu marketing, ou para vender, ou até mesmo para o próprio corpo da mulher ser utilizado. Um outro ponto entre a feminilidade e a sensualidade é a intimidade sexual antes do casamento, né? Muito tem se batido nesses pontos porque nossos jovens precisam estar cientes. Nós, muitas vezes, que não conhecíamos ao Senhor, passamos por tais situações, né? Que não conhecíamos o Senhor no namoro, que ainda não tínhamos tido um encontro com o Senhor no namoro, passamos por essas situações. Por quê? Porque nós não tínhamos o conhecimento da palavra. Por isso que a palavra deve ser ensinada, para que os princípios cristãos sejam aprendidos desde cedo. Então, a intimidade sexual antes do casamento é pecado. É pecado. Tá aqui do lado aqui eu coloquei o chamado test drive. Muitas vezes até, digamos assim, frases e colocações, como é que a pessoa vai saber se vai dar certo se não vai testar antes, se não vai se relacionar antes. Muitos relacionamentos começam assim, e infelizmente às vezes dentro da própria igreja, e as pessoas pensam que isso é normal. Não, mas depois a gente casa. Não, casa primeiro para depois ter relação sexual, tá certo? Então, dentro dessa questão feminilidade e sensualidade, o que muito tem se trabalhado é a exposição e a sexualidade precoce. A luxúria é uma prostituição, a luxúria faz parte da fornicação e a luxúria também é idolatria. Então, a prostituição, o nome já diz tudo, como nós estamos falando no âmbito sexual, é o, o dar-se, né, sexualmente sem compromisso, que é o casamento. A fornicação é o sexo entre pessoas solteiras sem compromisso também. E hoje em dia tem muitas correntes nesse sentido. Inclusive pessoas que hoje em dia querem simplesmente ter o sexo, mas não querem ter compromisso. Nós vamos trabalhar mais lá na frente, mas eu já vou adiantar. Pessoas que querem se relacionar sexualmente, mas não querem ter filhos. Pessoas que querem se relacionar sexualmente, mas não querem casar, né? Mas aí vem aquela frase para jogar uma par de tranquilidade em tudo isso aí. O que importa é ser feliz. Vá ser feliz. Não vá se prender por determinados princípios e conceitos ultrapassados, tá? Caretas, nem sei se usa mais esse termo, tá? O que importa é ser feliz. Vá ser feliz. O corpo é seu. Você faz do seu corpo o que você quiser. Você pode ser o que você. A frase que muito se fala hoje. Você pode ser o que você quiser. E essa frasezinha vai entrando ali como algo positivo, mas carregado de segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. Tudo isso visando afastar o ser humano dos propósitos de Deus. O que importa é ser feliz, né? E a imoralidade sexual, para finalizar, é a venda da pureza sexual. A venda da pureza
sexual. É o compartilhar da sexualidade. Vou juntar esses dois aqui para falar de um ponto que é muito importante. É a exposição do corpo através das mídias sociais. Pedófilos que usam de inteligência artificial para se passar por outros jovens, adolescentes, e vão, com toda a sua experiência de pedofilia, iludindo crianças num bate-papo até chegar ao ponto de convencê-las a mostrar o próprio corpo. O próprio corpo. É o compartilhar da sua sexualidade precocemente, sem, aqui nesse caso que eu estou citando, aí é que não tem compromisso nenhum mesmo, porque está sendo iludido, mas a família deve estar atenta a isso. Nós temos exemplos de famílias que descobriram, não na igreja, mas exemplos que a gente vê aqui na mídia, de famílias que descobriram em tempo, denunciaram, tá certo? E as autoridades tomaram as suas providências. Então, nessa guerra de feminilidade versus sexualidade, é importante observar os princípios bíblicos para não cair em uma sexualidade precoce, em uma exposição exagerada do seu próprio corpo. O que diz a palavra de Deus? Deixei vários versículos, vocês vão pausar e vão ler. Eu vou comentar alguns, tá? Vou comentar alguns aqui, vamos pegar Coríntios aqui. Trabalhamos Coríntios, vamos pegar Coríntios aqui, 1 Coríntios 6, 9 a 10, e diz: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Aqui o ponto é dentro do que nós estamos falando, os imorais, as pessoas que não têm um senso de moralidade e que se expõem ou se envolvem em práticas que são condenadas pela palavra de Deus, porque são pecados. Aí na sequência, 1 Coríntios 7, 2, que diz: Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher seu marido. É um conselho que Paulo também dá, se eu não me engano, para Timóteo, quando diz que para não abrasar-se, casem. Para não abrasar-se, para não cometer a fornicação, para não cometer uma sexualidade, se envolver na sexualidade antes do casamento, sexualidade precoce, casem-se, certo? Então, são conselhos que Paulo dá que são importantes para ser aplicado nas nossas vidas. Vamos ver mais um, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5, que diz: A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um saiba de vós manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, lá fora da igreja é dessa forma. É a sexualidade desenfreada, antes do casamento, com um, com dois, com três, não importa. Sexo livre. Mas aqui na igreja, não. Aqui nós somos chamados para sermos santos. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, o Senhor nos chamou para sermos santos. Ah, mas nós vivíamos nos nossos delitos e pecados, mortos nos nossos delitos e pecados, praticando tudo aquilo que o mundo tem como normal. Mas aí nós tivemos um encontro com Cristo. A velha criatura ficou para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz isso. Então, se nós só viemos a conhecer o Senhor já adultos e tivemos essas práticas, não tenhamos mais. A velha criatura ficou para trás. Agora nós vivemos para servir ao Senhor, ao Senhor, e vamos viver de acordo com os seus ensinamentos. Não importa o que tenhamos feito para trás,
nos arrependemos, pedimos perdão, o Senhor nos perdoou, nos lavou, nos regenerou, nos justificou e nos deu a vida eterna. Então, vivamos essa vida eterna de uma forma santa, buscando agradar ao Senhor, obedecendo às suas orientações e seus princípios. Vamos em frente. Vamos falar agora sobre as bênçãos que a mulher desfruta. Então foram separadas aqui quatro bênçãos: casamento, o ser mãe, o servir ao Senhor e o ser sábia. Casamento. Ora, o que é que o mundo tem falado? Liberdade sexual é um dos pontos-chave do feminismo, liberdade sexual. É o que eu trabalhei lá na primeira aula como uma isca no anzol dourado. Quem não quer ser livre? Quem não quer ser livre? Mas será que eu poder fazer sexo a hora que eu quiser, com quem eu quiser, com quantas pessoas eu quiser, será que eu estou sendo livre? Será que eu estou tendo liberdade sexual? Ou será se eu estou sendo um escravo do pecado? Hã? A gente precisa parar para pensar. Esse é um questionamento que, para nós cristãos, é válido, até para levar para outras pessoas que estão nessa situação. Será que você, com essa sua liberdade, você está falando, fazendo sexo com A, com B, com C, de manhã, de tarde, de noite, com quantos você quiser? Será que você está tendo realmente uma liberdade? Será que é liberdade sexual? Ou se você é um escravo do pecado que não consegue se libertar, que não consegue dizer não, que não consegue ser fiel a uma única pessoa? Então, vai aproveitar a vida, vai viajar, vai ser livre, vai fazer sexo quando você quiser, sem compromisso. Terminou lá, deixa por lá, volta para casa, vai curtir a sua vida. São ideias que o mundo permeia a mente de todos e termina adentrando o seio da igreja. Alguns dizem o casamento é uma ideia, uma instituição falida, fadada ao fracasso. Já foi, já deu o tempo do casamento. Hoje você casa, tudo bem, vai lá, casa, se der certo, fica, se não der, separa, né? Então, outra ideia também de, não, vai ser autônoma, estude, vai trabalhar, não vai depender de marido para nada. Você tem capacidade, você tem que ser empoderada, aí sobe a cabeça. Eu quero ser empoderada, tá certo? Quero ter o meu poder, eu quero ter minha autonomia. Vamos ver o que é essa autonomia, esses pensamentos estão fazendo na igreja. Pesquisa Gospel Prime em 2018. Ele fez uma comparação entre a geração de 1978 e agora de 2018. Acho que dá o quê? 40 anos, é isso? 40 anos atrás. Então, o que é que foi descoberto ao final disso? E essa pesquisa não é lá fora da igreja, não, é dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, a pesquisa concluiu o seguinte: olha, entre 78 e 2018 foi que mudou. Hoje, 2018, nós temos duas vezes menos possibilidade de casar. O desejo de casar, ó, diminuiu. Nós temos duas vezes mais possibilidade de divorciar. Além de diminuir a possibilidade de casar, quando casa, aumentou em duas vezes a possibilidade de divorciar. E até os cristãos acreditam ser lícito divorciar por qualquer motivo. Ah, não deu certo, briga demais, não dá certo não, nasci para isso não. Ah, vou procurar outra, vou procurar outro, né? Então, chega, já deu. O interessante é que o casamento ele vem sido tão desvalorizado que o que eu vou falar aqui eu já só ri porque eu mesmo nunca tinha pensado nisso. Pensei porque o autor, Renato Vagens, no seu livro aqui, Feminilidade em Crise, tocou nesse ponto. Eu botei bem aí, com quem será? Com quem será? Aquela música inocente que cantamos, inocente entre aspas, que cantamos nos aniversários de crianças, né? Jovem, criança, adolescente ali, vem lá, canta os parabéns, pois com quem será? Com quem será? Com quem será que fulano vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se fulano vai querer, ele ou ela aceitou.
Ele aceitou, se casaram, tiveram dois filhos e depois se separou. Né? Então, ou seja, na própria música ali, é uma músicazinha. Isso pode ser inocente, isso, mas aquela ideia vai entrando na cabeça da criança. A cabeça da criança está captando tudo. E começa a ver se está cantado, levar a separação e divórcio como algo banal. Mas aí a palavra de Deus vem, como eu coloquei aí no cantinho, Gênesis 2:24, lembrando que o casamento é uma instituição criada por Deus. E preste atenção, é a única instituição criada antes do advento do pecado, para nós percebermos quão importante é a família. Assim como era ensinado no passado, ainda é hoje. A família é a base da sociedade. Uma família bem estruturada gera uma sociedade bem estruturada. Agora, quando nós vemos um monte de famílias desestruturadas, estão gerando o quê? Jovens, crianças, adolescentes totalmente desestruturados que não têm condições de dar continuidade à nossa sociedade. Aí nós vemos as mazelas que estão acontecendo aí, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, né? Então vamos lá. Eita, agora, o descasamento. Isso aqui também é um interessante. Achei interessante, coloquei. O descasamento, assim como tem a festa do casamento, que você convida seus amigos, reúne, janta, alimento, docinho, bebida, ou seja, a moda agora é fazer a festa do descasamento ou a festa do divórcio, como está aí uma das figurinhas, várias mulheres segurando, enfim, divorciada. O descasamento é a celebração do término de um casamento. Tá? Essa fonte aí foi a fonte da inteligência artificial do Google, que separou esse texto, eu coloquei, achei interessante. É a celebração do término de um casamento ou relacionamento. É uma tendência atualmente que pode incluir serviços e mimos que normalmente só se encontram em uniões de casais, como cerimonialista e fotógrafos. Entenderam a importância para o que estão dando ao descasamento ou ao divórcio? Aí ele bota dois exemplos. Por exemplo, uma professora, o autor Renato Vargas, coloca dois exemplos. Uma professora de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, organizou uma festa de descasamento para celebrar o término de uma relação de 19 anos, depois de ter sido traída enquanto lutava contra a depressão. A festa surpreendeu os convidados que tinham sido chamados para a comemoração de aniversário. A professora chamou mulheres que já se separaram para cortar um vestido de noiva e até tirou um buquê para quem não queria voltar a casar. Outro exemplo é uma jovem de Curitiba que decidiu fazer uma festa desse casamento para evitar multas. Então, aí tem as várias ilustrações, um casalzinho ali em cima do bolo, um de costa para o outro, o bolo dividido, o homem já vai ali com a mala, com a mochila, a mulher vai com a bolsa para o outro lado. Aqui temos o homem chutando a parte de cima do bolo, ou seja, dividindo, vai com o teu bolo para lá, vai com a tua metade do bolo para lá, que eu vou ficar na minha aqui. A outra noiva enfiou o noivo aqui de cabeça para baixo na parte do bolo dele, por aí vai. Ou seja, perceba como realmente a sociedade está, digamos assim, colocando o casamento como uma instituição falida. Mas a única instituição que ainda defende o casamento chama-se igreja, porque a igreja procura seguir os princípios dados por Deus. É perfeita? Não é. Não somos perfeitos. O cristão, ele não é perfeito. A exemplo de Davi, o cristão peca, o cristão erra. A diferença entre o pecador que está dentro da igreja e o pecador que está fora é que nós temos Jesus. E a palavra diz que nós temos um advogado junto ao Pai, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Agora, não é porque nós temos esse advogado que nós vamos viver na prática do pecado. O cristão não se satisfaz na prática do pecado. A satisfação do cristão é agradar o seu Senhor. A outra benção, a benção de ser mãe. Eu separei essa frase bem aí, que eu encontrei, que é a geração Nomo. Ah, isso aí é questão americana, que significa no mother, ou seja, não mãe. Então, a ideia hoje, e eu sou testemunha disso porque eu já vi quando eu estudava terminar meu curso lá na universidade, colegas da sala falando, não, quero casar, mas não quero ter filho. Hã?
Não quero ter filho. Filho dá trabalho, filho passa, são 20 anos ou mais, 25 anos para poder ele ganhar a vida dele. Ou seja, eu vou desperdiçar 25 anos da minha vida criando um filho? Ou não? Mas aí vem a Bíblia, a palavra de Deus, com mulheres lindas, maravilhosas, servas do Senhor, Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Maria, Isabel, Lu e muitas outras. Aqui foram só algumas que eu separei. Foi através dessas mães que Deus manifestou sua graça de geração a geração. Ou seja, a graça do Senhor nos alcançou porque mulheres não se recusaram, servas do Senhor, não se recusaram à bênção de serem mães. O Salmo 127 diz que os filhos são a herança do Senhor, e Provérbios 17:6 fala a bênção das gerações. Vamos ler aqui, Provérbios 17:6. E diz: Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, ou os avós, e os pais são um orgulho dos seus filhos, ou seja, é bênção de geração em geração. Meu pai, foi meu falecido pai, completou um ano agora de falecido. Ele sempre dizia que uma casa alegre é uma casa que tem criança. É uma casa que tem criança. Eu sou testemunha disso. Eu dei um testemunho dentro na aula, de um momento em que nós estávamos passando, de um baixo astral que nós estávamos passando, tanto eu quanto minha esposa. Nós só tínhamos nosso filho que tinha pouco menos de 3 anos, e ele simplesmente, com a frase, jogou tudo aquilo dali, aquele baixo astral foi embora. Tá? Não vou contar aqui porque senão a gente vai se alongar. Mas a casa feliz é uma casa onde tem criança, é uma alegre. Criança não deixa a tristeza encostar. Uma outra bênção desfrutada pela mulher é servir ao Senhor. Aí temos exemplo de Dorcas, Ana, Maria, Madalena, Priscila, Joana, Susana e outras, muitas outras que serviram ao Senhor com toda alegria, com todo desprendimento. O autor, Renato Vaz, coloca no seu livro aí o exemplo de Dorcas, também conhecida como Tábita. Atos 9:36 ao 43 conta que ela era uma discípula do Senhor, né, que servia ao Senhor e que praticava, de contínuo praticava boas obras. Ela veio a falecer e Pedro, usado por Deus, pelo Espírito Santo, foi lá e ressuscitou a Dorcas. Ou seja, mais uma vez a palavra de Deus e mostrando a importância da mulher. Não foi só homens que foram ressuscitados, mulheres também, como Dorcas, foram ressuscitadas. Ou seja, para Deus não tem diferença entre homem e mulher. Todos são iguais perante o Senhor. O que há são papéis e funções diferentes. Então, gerações têm sido abençoadas por Deus por intermédio do serviço das mulheres. Dê uma olhada na sua igreja. Quantas mulheres, conte aí rapidamente aí, quantas mulheres você vê servindo ao Senhor, desde a chegada na recepção, no louvor, na escolinha com as crianças, ou seja, a mulher está continuamente servindo ao Senhor. E como é bom poder ter irmãs que servem ao Senhor nessa área. Quem é pai que tem criança pequena, sabe muito bem o apoio e a ajuda que é dada, né? O complementar da educação que você dá em casa é reforçado na igreja, muitas vezes, na maioria das vezes, por essas irmãs. Que Deus as abençoe para que continue servindo ao Senhor com alegria no coração. É, a última bênção, ser sábia. Ser sábia. Eu até separei um texto aqui do Renato Vaz, vou ler daqui a pouco. Ser sábia, não murmurando, não reclamando ou causando rixas e conflitos, não respondendo na mesma moeda, honrando, valorizando e respeitando o marido e principalmente temendo ao Senhor. Se quer sabedoria, peça ao Senhor. Tiago já diz isso, certo? Tiago já diz isso. A palavra de Deus também diz que a sabedoria é o princípio do temor ao Senhor. Dentro desse ponto, Renato Vaz aqui, ele deixa algumas ilustrações. Eu separei aqui duas.
Ele conta, não vou ler, vou dar o resumo aqui, só olhando aqui para o texto, ele conta que lá em Curitiba, na Ópera do Arame, eu tive a oportunidade de conhecer, não lembro se 2021 ou 22. Ópera do Arame, muito bonito o local, paradisíaco mesmo, é ótimo para tirar fotos, parece realmente cena de filme. E lá tem, ele conta que tem uma ponte, é uma ponte metálica que vem vários furos nela ali. Então, para a pessoa, para a mulher que anda de salto, era meio complicado. Aí ele disse que essa mulher, quando chegou ali, ela tinha duas opções: ou tirava o sapato para passar, ou voltava. Ela, dentro do seu orgulho, não quis descer do salto e voltou. Não passou pela ponte, descalça. Ou seja, aí Renato Vaz coloca que muitas pessoas, pelo orgulho, ele faz uma comparação dentro dessa ilustração, muitas pessoas, pelo seu orgulho, pela sua soberba, não querem descer do salto, não é? Não querem descer do salto. Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. A mulher sábia, a palavra de Deus já diz que a mulher sábia é de ficular. E a mulher sábia, como já foi colocado aqui, não é aquela mulher que anda murmurando. A murmuração foi um dos motivos porque para que o povo de Deus não chegasse à terra prometida. Rodaram ali 40 anos naquele deserto, um deserto que era para atravessar, se eu não me engano, em uma semana. Passaram 40 anos rodando naquele deserto e nunca chegaram à terra prometida. Não tiveram, não foi permitido a eles, aquela geração reclamona, de adentrar a terra prometida, porque murmuravam muito. O pecado maior deles era a murmuração. Deus estava provendo, Deus estava mostrando, Deus estava fazendo milagre e eles querendo voltar para o Egito, que lá no Egito é que tinha. Ou seja, quando estavam lá sofrendo, apanhando, estavam pedindo socorro a Deus. Quando Deus vem e socorre com obras milagrosas, grandes milagres, aí o povo começa a reclamar, assim é o dia de hoje também. O povo é insatisfeito, insaciável, pede uma coisa, alcança, daqui a pouco já quer mais. Na aula eu coloquei um louvor que eu gosto muito, como eu citei, um louvor de Alda Célia, se eu não me engano, é Obrigado, Jesus, pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado. E por aí vai. Ou seja, devemos agradecer, devemos ter um coração grato pelas mínimas coisas. Eu comentei um exemplo, por exemplo, agora, nos dias atuais, algo que nós temos todo dia, que Deus nos abençoa todo dia com ar. Muitas vezes hoje nós estamos reclamando por quê? Por conta das queimadas. Ou seja, no dia a dia, no normal, nós nem lembramos de agradecer pelo ar que respira, né? Pelo pão que alimenta, pela água que bebemos. São dádivas, são as bênçãos que estão todo dia disponíveis para a gente, mas nós não lembramos de agradecer. Na hora que muda um pouquinho, como é o caso agora do ar que está muito quente e cheiro de fumaça direta, as pessoas começam a reclamar, murmúrio. Tá certo? Não responder na mesma moeda. Provérbios capítulo 15 versículo 1 diz que a resposta, a palavra dura, né? A palavra dura incita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Então, é uma tática excelente ser utilizada em casa, no relacionamento, tanto por parte da mulher como por parte do homem. Mas estamos falando aqui da mulher, ou seja, não responder na mesma moeda. Ora, se um grita, o outro grita mais alto, o outro vai terminar onde isso? Muitas vezes termina até em morte. Então, a palavra branda desvia o furor. O autor comenta aqui no seu livro, deu um exemplo de uma mulher que respondia, até que um dia ela caiu em si e parou de responder. Falava suavemente. Dominou o cidadão que ela chamava de ogro. Ela puxou para cá. Eu lembro quando eu era jovem, né, participava de um Jovens em Ação com Cristo, um grupo de jovens, em que uma das instrutoras lá, Fátima, se eu não me engano, ela diz o seguinte: se você quer ganhar alguém para Cristo, você tem que trazer essa pessoa para o seu meio.
Ali onde vai aprender o seu comportamento. Agora, se, por exemplo, se for um colega que está viciado em droga e você vai para o meio dele, no meio das drogas, é muito possível que você vire um viciado também. Então, você quer ganhar alguma pessoa para o seu lado, o lado, digamos assim, o lado bom, traga ele para cá, para ele conviver dentro daquele ambiente de paz. Ou seja, se lá ele só grita, você traz para o lado onde a resposta é branda. É de, opa, o que é que está acontecendo aqui? Tem algo diferente, tá? Então, a mulher sábia não anda reclamando ou causando riscos de conflito. Isso não quer dizer que a mulher não vá dar a sua opinião. Não estamos dizendo aqui, né, trabalhando para que a mulher fique muda e calada e só dizer amém para o marido. Não, não é assim, não. Você chama, conversa. Às vezes, talvez não no momento que os sangues estão, digamos, exaltados. Deixa passar depois, bate um papo e conversa. A mulher honra, valoriza e respeita o seu marido. Uma das piores coisas que pode acontecer é tanto o homem quanto a mulher falar do seu cônjuge para outras pessoas, falar mal, denegrir, contar dos seus defeitos. Ora, todos nós temos defeitos. Ou seja, todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. Então, não adianta ficar apontando, principalmente do marido ou da esposa. Se quiser comentar, comenta entre si para se acertarem, tá? Então, uma mulher que honra e valoriza seu marido e respeita seu marido não anda falando dele para outras pessoas, seja para quem for, pai, mãe, irmão, melhor amiga do mundo, cuidado, isso pode se voltar contra você, tá bom? Então, ser sábio é evitar os conflitos. Então, vamos falar também, já que nós estamos falando de murmúrio, reclamação, vamos falar o que Tiago fala da língua, que é aquele órgãozinho que é difícil conter. O autor traz um exemplo aqui. Ele diz assim: o poder da língua é conhecido já de muito tempo. Deixe-me exemplificá-lo com uma anedota. Conta-se que por volta de 500 a.C., um mercador grego rico queria dar um banquete com iguarias e alimentos nobres. Ele, então, tendo chamado seu escravo, ordenou-lhe que fosse ao mercado comprar a melhor iguaria. O escravo voltou com um belo prato coberto com fino pano. O mercador removeu o pano e, assustado, exclamou: Língua? É este o prato mais delicioso? O escravo, sem levantar a cabeça, respondeu: A língua é o prato mais delicioso, sim, senhor. É com a língua que você pede água, diz mamãe, faz amizades, conhece pessoas, distribui seus bens, perdoa. Com a língua você conquista, reúne as pessoas, se comunica e diz: Meu Deus, ora, canta, conta histórias, guarda a memória do passado, faz negócio, diz: Eu te amo. Tá? A língua é o melhor alimento. O mercador, não muito convencido, quis testar a sabedoria do seu escravo e o enviou novamente ao mercado, ordenando-lhe que trouxesse o pior dos alimentos. Voltou então o escravo com lindo prato coberto por fino tecido, qual o mercador retirou, ansioso por conhecer o alimento mais repugnante. Língua, outra vez? Questionou o mercador espantado. Sim, língua, respondeu o escravo, agora mais altivo. É a língua que condena, separa, provoca intrigas e ciúmes. É com ela que você blasfema e diz impropérios. A língua expulsa, isola, engana o irmão, responde à mãe, xinga o pai. A língua declara guerra. É com ela que você pronuncia a sentença de morte. Não há nada pior do que a língua. Não há nada melhor do que a língua. Depende do uso que se faz dela. Tem que bater palmas para essa poesia aqui, porque realmente nós temos um órgão, como o Tiago fala, que é difícil de conter. Pode pôr fogo, mas também pode ser bênção. É com a língua, aproveitando ali, parafraseando o colega ali, que nós anunciamos a palavra de salvação. É com a língua que nós derramamos bênção através da oração. Então, irmãos, irmãs e irmãos que estão assistindo a aula, como anda a sua língua? Sua língua tem abençoado ou tem amaldiçoado?
A sua língua tem agradecido ou tem murmurado? Como anda a sua língua? Você pode se considerar sábio ou sábia no usar da sua língua? Bem, então, perguntas reflexivas, introspectivas, para que você possa meditar, refletir, tomar um posicionamento, e esse posicionamento precisa ser ao lado de Deus, dos seus ensinamentos, dos seus princípios. Bênçãos, desfrutar do casamento, ser mãe, servir ao Senhor e ser sábia. É preciso 100 homens para montar um acampamento, mas apenas uma mulher para formar um lar. Provérbio chinês. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar. Provérbios 4:1. Que Deus abençoe grandemente suas vidas, seus lares, suas famílias, o seu coração, a sua língua. Que ela seja um prato nobre. Amém? Deus abençoe e até a próxima.